A adolescência é a fase da vida que carrega a fama de ser a mais complicada, né, gente? São muitas mudanças físicas, psicológicas e também sociais. Sem falar ainda que é uma fase de transição, né, entre a infância e a vida adulta. Para os pais, é normal que esse seja um período mais turbulento de sua relação com os filhos, mas sempre há um jeito, tá, de lidar da melhor forma com cada desafio. Para falar sobre esse assunto, a gente convidou a psicóloga Ticiane Tenório, que já está aqui com a gente, Olá. que é especialista, viu, nesse assunto. Bom dia, Tici, seja muito bem-vinda aqui ao Bem Assim. Obrigada pela sua presença. Bom dia ao pessoal que está assistindo também. Bom dia. É uma fase difícil mesmo? Por que é tão difícil, gente, a adolescência? O que é que ocorre na adolescência? É uma fase de transição entre a infância e a vida adulta. Sim. Eu diria até que é a fase mais importante que a gente tem na vida. Fase de novas descobertas, fases que a gente tem muitas mudanças e por causa disso acaba ocorrendo um pouco de turbulência nesse momento. Tá? Eu sempre gosto de usar a palavra descomplicando. Vamos tentar descomplicar um pouco a adolescência. Porque como tem muitas essas mudanças, os pais às vezes ficam bastante inseguros. Sim. E aí acabam não conseguindo ver a adolescência como uma coisa natural, como uma coisa saudável. Né? Acaba sendo aquela época mais de conflito, né? De mais confusão. Muito bem. Qual que é o marco inicial da adolescência? Ela tem idade para acontecer? Em algumas pessoas ela pode acontecer mais cedo, em outras mais tarde? Isso. A OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, ela determina que é de 10 aos 20 anos. Mas isso tudo vai depender da maturidade, né? Questão também física, tá? Mas, como regra, seria dos 10 aos 20 anos. Tem algo no comportamento que muda quando a gente entra na adolescência? Com certeza. Com certeza. A gente passa a ter uma presença maior, a gente começa a participar mais das coisas, né? A gente quer estar inserido em grupos, a gente quer que os nossos pais nos escutem, nossos professores nos escutem. Os adolescentes, eles querem dar a opinião deles, né? Eles querem pertencer a algo e por isso eles acabam querendo mais esse espaço que eles possam não ser julgados e conseguir falar aquilo que eles acreditam, né? Tá. Que eles... Tem como ser um período tranquilo quando a gente fala assim em família? Porque na escola, adolescente com adolescente, né, todo mundo acaba ali se entendendo. Mas em família que o bicho pega, né, geralmente. Verdade. Claro que em todas as fases temos alguns conflitos, né? Na adolescência, ela é caracterizada por ter mais. Sim. Justamente porque o adolescente, ele se impõe mais do que a criança. Né? E quando adulto, cada um já responde por si, então não tem tanto essa monitoração dos pais. Como na adolescência eles querem colocar para fora aquilo que eles estão começando a entender como pertencente a um grupo, como eu tenho uma determinada opinião sobre aquele assunto, eles começam também a querer ter mais participação. Consequentemente, os pais entendem isso como uma afronta, uma birra. Ah, tá querendo dizer que sabe demais, você ainda não tem idade. E o que eu mais aconselho aos pais nesse momento é a comunicação. É importante que o adolescente fale, é importante que ele seja disputado. Mesmo que os pais achem que aquilo ali não tem muito sentido, eles vão orientá-los nesse momento e dizer, olha, filho, isso aqui não é para sua idade, isso aqui é inadequado, isso aqui é prejudicial para a sua saúde. Mas ele tem que ter o direito dele de poder colocar para fora. Nem todos os pais vão ter esses aconselhamentos, né? Tem condições de buscar o aconselhamento profissional. E aí os conflitos, eles inevitavelmente vão acabar surgindo, como você colocou, né? São fases realmente que vão entrar aí em um determinado conflito. Como fazer, então? Entrei em um conflito com meu filho, como é que eu posso fazer com que aquilo dali não prejudique a nossa relação? Por quê? Eu vejo que muitos pais acabam comprometendo a relação com os filhos na adolescência, né? É uma relação que ficou ali difícil, que parece que aquele nó que surgiu nunca conseguiu ser desatado ao longo da vida. Eu sempre oriento os pais, Mara, no sentido de, além da escuta, que é muito importante dos adolescentes, quando o adolescente cresce, ele passa de fase. Ele deixa de ser criança e vira um adolescente. Os pais também precisam passar dessa fase. Infelizmente, alguns pais têm a ideia de que aquilo que se aplicava na infância ainda vai se aplicar na adolescência. E quando a gente desenvolve o filho, a gente também precisa desenvolver os pais. Então, aqueles comportamentos que eles tinham antes talvez não se adequem mais nesse momento.
E é importante que os pais, eles também cresçam nesse sentido. Então, que eles abram mais espaço para a conversa, que eles orientem mais, que eles deem mais opção, deem responsabilidade também. Já é uma fase em que se deve ter responsabilidade suficiente para que se chegue na vida adulta sem aquele sentimento de frustração, de que antes eu não fazia nada e agora eu vou ter que me virar. Então, é muito importante que os pais tenham esse acompanhamento do adolescente, sendo alguém agora presente dentro daquela família, participando tanto das decisões, como também participando, dando sua opinião. Certo. Ai, gente, é muito interessante nessa fase, porque com muitas pessoas acontece esse choque. Os pais, eles vão privando, vão cuidando, vão ali limitando, e aí chega a vida adulta, porque a vida adulta ela chega, a gente não tem o que fazer, né? E simplesmente a gente se depara, às vezes, com uns desafios de tipo, e agora, né? E muitas vezes os pais têm aquele sentimento, meu filho não está preparado. Sim. E aí se questionam onde foi que eu errei. E assim, eu tento não trazer a questão da culpa para os pais. Eu acho que é muito importante a gente desenvolver a questão da empatia, a questão da resiliência, a resolução de problemas. Porque a partir disso, os pais passam o modelo para os filhos. E quando eles crescem, eles não ficam tão perdidos quanto adultos. Eles já sabem que têm obrigações, que têm direitos, que têm deveres. E eles só vão continuar a seguir com aquilo ali. Certo. Mudanças físicas também costumam afetar a cabecinha ali dos adolescentes, psicológico. Tem isso, né? Porque é aquela fase também da descoberta do outro, da paquera, de, né, querer estar também um pouco mais redes sociais, bonita, redes né? sociais, aí tem as cobranças. Tudo isso afeta? Eu acho até que hoje afeta mais do que em outras gerações. Do que antes, né? Porque antes não tinha tanta essa rede social, tanta questão de ter uma boa imagem, né? Não hoje tinha em dia, esse padrão perfeito, né? Hoje em dia a Tanto. exigência é muito grande, né? E aí os adolescentes, eles entraram nesse mundo ainda imaturos, mas já querendo participar dele. Então, eles querem estar com a imagem bonita, querem aparecer bem na foto, né? Querem estar bem arrumados. E aí vem questão de acne, as meninas têm a primeira menstruação, muda cabelo, muda a pele, os meninos acabam engrossando um pouco a voz. Então, tudo isso que faz parte da puberdade acaba deixando os adolescentes ainda mais inseguros. Porque como eles estão nessa fase de transição, eles não entendem muito bem como é que eles conseguem acompanhar aquilo. Claro que com a ajuda da família, ajuda do colégio, dos amigos, isso vai passando de uma forma bem mais amena. Quanto mais a gente explica que aquilo ali é normal, que aquilo ali vai acontecer e que uma hora vai estabilizar, o adolescente ele vai ficando mais seguro. Você falou dos amigos e as amizades, elas também desempenham um papel importante nessa fase da vida, nessa fase de transição? Sem dúvida, né? Sem dúvidas. Sem dúvida. As amizades, elas já são formadas desde a infância, né? Muitas vezes já estudou na mesma escola e acabam prosseguindo durante a vida. Mas na adolescência é uma fase crítica, porque ele vai selecionar qual o grupo que ele se identifica mais. Então ele vai querer pertencer àquele grupo. Talvez muitos pais reclamam quando vão ao consultório de que ele tinha umas amizades que eram tão legais, gostava tanto e agora ele mudou tudo. Né? Tá e agora diferente. já está andando com outras pessoas e isso é super natural. Porque ele começou a entender que aquilo ali é o que atrai mais a atenção dele. E por isso ele acaba pertencendo mais àquele grupo e já não àquele que antes pertencia. Então, essas mudanças, elas fazem parte da fase da adolescência. Como os pais, como os familiares, eles devem agir nesse momento? Porque eu vejo muita gente falando assim, chegou naquela fase da aborrecência, né? O aborrecente. Isso pode ficar na cabeça do adolescente? Olha, com certeza. E, na verdade, hoje em dia, o adolescente ele já cresce já entendendo que a adolescência é algo ruim. Porque de outras gerações a gente já veio trazendo essa ideia de que é uma fase muito difícil, uma fase muito complicada. E eu tento muito trazer essa ideia de descomplicar um pouco, porque é uma fase como qualquer outra. Apesar de ter mais mudanças, de ter mais conflitos, é uma fase que é muito importante para o aprendizado e para o crescimento. Então, quanto menos a gente pensa que essa fase é complicada, mais a gente consegue dar conta dela. Os pais, eles precisam ter essa ideia de que eles conseguem passar por aquilo ali da mesma forma que passaram pela infância e da mesma forma que eles passaram pela adolescência. Sim. E o que é que o adolescente ele pode fazer, Ticiane, para tornar essa fase não tão pesada, né? Deixar assim
Eu sei que às vezes é complicado, mas uma fase mais ou menos estável. Quando o adolescente ele me procura no consultório, eu sempre indico aos pais que também venham para esse processo, né? Isso, para a gente poder criar uma harmonia na comunicação entre a família, tá? Quando não chega até o consultório, mas por uma questão de orientação, a psicologia sempre orienta a questão do diálogo. Sempre tem que ter uma boa comunicação dentro da família. Sim. O adolescente ele precisa ser escutado, ele precisa falar, ele precisa defender os pontos de vista dele, mesmo que os pais achem que aquilo ali não tem muito sentido, não tem problema nenhum. Mas é importante que esse espaço seja dado a ele. E o adolescente ele também tem que se sentir à vontade para perguntar, para tirar suas dúvidas, seja com o psicólogo, com o professor, seja com os pais, seja com os amigos que já passaram por aquela determinada situação. Quanto mais ele consegue ter proximidade com outras pessoas que já tiveram essa experiência, mais fácil fica para ele passar por essa situação. Tá, eu queria trazer outro tópico, baladinhas. Baladinhas. Porque é uma fase, eu acho que eu vejo que é muito complicada para os pais, porque é aquele momento em que você, né, tem que deixar o filho ir, às vezes à noite, né, não sei que horas que ele vai voltar, ou então até mesmo estabelece uma hora, enfim. O que fazer quando você chega nesse momento, né? Principalmente o pessoal de 15 anos, tem muitos aniversários de 15 anos, às vezes é o colégio todo que vai. E aí, o que fazer quando chega nesse momento da vida? Os pais ficam meio de cabelo em pé, né? Fica, né? Todo mundo já passou aí pela fase. Realmente é uma fase que requer um pouco de atenção, porque os pais eles nem podem ser muito permissivos e deixar os filhos irem para qualquer tipo de baladinha, porque a gente sabe que tem questão de idade, o que é adequado, o que é prejudicial, mas também não podem deixar os filhos isolados dentro de casa, porque eles precisam socializar. É muito importante na fase da adolescência esse contato, essa socialização, para que ele se entenda como uma pessoa e ele comece a buscar aquilo que ele tem interesse. Então, o que é que eu posso orientar para os pais como uma ajuda? Converse com o seu filho antes da saída, né, da baladinha que ele vai. Já faça acordos, eu sempre gosto de trabalhar com acordos. Já deixa tudo certinho, conversa com ele, olha filho, a hora é essa, você volta a tal hora, eu vou levar, alguém vai buscar, quem é que vai com você, deixa tudo combinado, filho, quando eu ligar você precisa atender, deixa tudo certo, libera, dá confiança e vê o que vai acontecer. Caso ele retorne essa confiança, o adolescente, maravilha. Ótimo. Vamos reforçar isso, vamos dizer parabéns, fiquei feliz que ocorreu tudo bem e vamos liberar mais vezes. Caso isso não ocorra, a gente dá uma retrocedida e aí conversa novamente, pergunta a ele qual a dificuldade que ele está tendo nessa situação e tenta orientar para a gente conseguir reconquistar essa confiança. Tá, sexualidade. Estou trazendo pontos, né? Pontos polêmicos. Mas eu acho que é legal que a gente fale sobre esses assuntos. Com certeza muitos pais têm essas dúvidas, né? Como lidar com a sexualidade? Os pais também, quando chegam nesse momento, ficam um pouco envergonhados. Aí vem os namoros, né? Acho que lembram também da fase que eles eram adolescentes, que também não era muito fácil, enfim. É muito importante que os pais mantenham o diálogo, tá? A sexualidade é algo natural, é algo que faz parte do ser humano. Se a gente torna isso algo que não pode se falar, algo que tem que ser isolado, algo que não pode ser comentado, a gente acaba passando a impressão para o adolescente de que algo está errado. Então é muito importante que a gente trate isso com naturalidade. Como o adolescente é muito curioso, muitas vezes ele traz as perguntas. Então ele já vem com indagações. E cabe aos pais trazerem as respostas, tá? Obviamente, respostas verdadeiras, que tenham a ver com a realidade. Hoje em dia, a gente sabe que na TV aparecem tantas cenas com mulheres, com homens, e isso vai aguçar a curiosidade dele. Então, quanto mais ele perguntar, mais os pais têm que orientar nesse sentido. O que não pode é o pai deixar o adolescente, a mãe deixar aquele adolescente alheio a essas situações, ou repreender quando ele vier com as indagações, porque aí sim causa uma situação difícil. Outro ponto que a gente vê muito é meninas ou meninos de 12, 13 anos que você olha assim, nossa, mas não parece ter 12, ter 13, ter 14, ter 15 anos, parece ter muito mais. Aí a gente vê que às vezes as roupas elas são
como é que eu poderia colocar isso sem tentar ser tão polêmico? Mais provocativas. São as roupas mais adultas. Isso, exato. Assim, né? Obrigada, psicóloga. Como também lidar com isso? Porque a adolescência ela também traz essa curiosidade e essa vontade de, como existem esses conflitos com os pais, que com o adolescente, quando eu, vamos era adolescente, né? Eu quero ser adulta logo. Eu quero ter a minha independência o mais rápido possível. E aí, o que acontece quando você quer se assemelhar aos adultos, né? Você começa a usar as roupas mais adultas, você começa a se comportar mais como um adulto. E, às vezes, a sensação que dá é que a adolescência está ficando um pouco perdida. Como é que os pais podem lidar também com isso? O que acontece muito nessa fase em relação às roupas é justamente isso. Para poder acelerar a fase da adolescência, eles acabam utilizando as roupas mais para o público adulto do que para o público adolescente. Os pais, eles precisam, primeiro eles têm que saber o que eles querem, né? Se na família deles é algo comum, algo que não tem problema, ok, vai ser conversado com esse adolescente e vai ser dito tudo bem, tenha cuidado e vão ser dadas orientações. Para aquela família mais tradicional que não quer muito esse tipo de vestimenta, também não tem problema, isso também será conversado. Então, quando o adolescente for comprar uma vestimenta, os pais acompanham e eles vão fazer aquela seleção. O que é que eu sugiro para que o adolescente ele tenha participação nisso? Opções. Então, o adolescente ele vai escolher um leque de opções e os pais vão filtrar e vão dizer, olha, dessas 3 aqui, você pode levar uma. Sempre explicando para eles que toda a preocupação que os pais têm é com o bem-estar. É com a questão de não ter nenhum problema na rua, é com a questão de preservar a saúde do adolescente ou do adolescente. Tudo que se é conversado e se é explicado para o adolescente é entendido. O que acontece muitas vezes é que, por falta de tempo ou por cansaço, a gente acaba negligenciando um pouco. E a gente não conversa, não explica, não diz o porquê. A gente só diz, não pode. E na cabeça do adolescente, que está cheio de perguntas, fica aquilo. Por quê? Por que não pode, Por que não posso? E aí ele começa a querer enfrentar, para poder entender o porquê, o motivo daquela situação. Quando isso é explicado antes e é entrado em um acordo, a gente consegue ter uma boa resposta do adolescente. Quem quiser mais dicas, como é que pode fazer, Ticiane? Quem quiser mais dicas, tiver mais interesse sobre o mundo da adolescência, que é um mundo gigantesco. É um mundo gigantesco, gente. Pode entrar em contato comigo. Eu tenho o Instagram, @psi.ticianetenório. Eu coloco muito conteúdo lá sobre psicologia. Tá? E lá tem meu contato, telefone, WhatsApp. Quem tiver interesse é só entrar lá e dar uma olhada. Muito bem, tá aí na tela então, tá, Ticiane Tenório, para você buscar mais informações. Talvez você esteja aí com filho adolescente, né? Esteja em busca de um profissional, de um psicólogo para te ajudar nessa fase. Fica aqui a nossa indicação. Espero muito que a gente tenha aí pelo menos sanado algumas dúvidas ou o começo de algumas dúvidas, porque a gente sabe que cada caso é um caso, né? Cada casa é uma casa, né? Cada um tem sua individualidade, principalmente dentro da adolescência. Eu agradeço muito, Mara, pelo convite, pela participação e espero voltar mais vezes. Com certeza, maravilhosa, gente. Eu amei. Obrigada, Obrigada tá? também. Você que está aqui, ó, ligadinho com a gente, não sai daí ainda. Tem bem assim para rolar. Eu volto já já.